Deu algum erro na gravação aqui que eu não sei o que que é. Continua gravando agora. Vamos ver. Talvez grave há pouco tempo. Tá. Voltando aqui então. A ementa, eu falo então de como fazer um relatório, um estudo de impacto ambiental, aplicações desse estudo. Começa a falar de legislação. Vou passar aqui embaixo que é melhor. Então, começa com a aula falando da avaliação, dos históricos de avaliação de impacto ambiental. Fala um pouco, descrevo e dou a entender o que é um IARIMA, processos, objetivos do estudo de impacto ambiental. Falo de identificação de escopo. Eu acho que a prova vai vir depois disso. Em relação à prova, pessoal, eu vou passar 3 provas. A primeira, conteúdo teórico, dessa parte toda aqui. Depois que a gente fala de identificação, a gente entra nas etapas propriamente ditas do estudo de impacto ambiental. Alternativas tecnológicas ocasionais, estudos de base, metodologias de avaliação, previsão de impacto. Com isso, vamos conseguir deficiências de EI, análise de risco, o plano de gestão. Então, a gente vai aprender a fazer um estudo de impacto ambiental propriamente dito. Com esse estudo, ele vai ser feito em forma de trabalho. Então, por exemplo, alternativas locacionais. O grupo, antes disso, vai ter escolhido um empreendimento. Depois a gente vai dividir esse grupo certinho. O grupo vai escolher um empreendimento. E esse empreendimento, vocês vão seguir ele. Por exemplo, eu vou construir uma barragem, e de preferência na sua cidade. Então, eu vou construir uma barragem em Rio Verde. Então, tudo que vocês vão fazer vão ser com base, vão ter por base a situação do município. Vocês vão criar e inventar muitas coisas, mas com base na situação de onde vocês estão. Podem até utilizar outros estudos de impacto ambiental como base, mas o estudo de vocês vai ser único. E aí, em cada semana, vai ser aberto para discussão do trabalho. Eu ainda não que está nessa mudança do EAD para o presencial, mas o que geralmente eu cobro é que me enviem o parcial toda semana. Antes era para presença. Agora eu vou colocar um peso irrisório só para vocês não deixarem tudo para o final, porque no decorrer dos anos dessa disciplina eu fui vendo que se deixa os alunos fazerem tudo no final, os trabalhos saem ruins e os alunos reprovam. Nos últimos anos, todo mundo fazendo certinho toda semana, o índice de reprovação foi baixíssimo. Só quem realmente não quis fazer a disciplina, desistiu e tudo mais. Todos os outros que fizeram a disciplina saíram com um grau de aprendizado relativamente bom. Isso, então vamos falar das alternativas, avaliação de importância, e nisso eu coloco uma prova, por exemplo, avaliação dos impactos. Vocês já vão ter feito isso no trabalho, mas só que como o trabalho é em grupo, corre o risco de ter alguém que não fez, simplesmente colocou o nome. Então a prova é para filtrar se você realmente participou. A prova é nada mais, nada menos do que a mesma coisa que vocês fizeram no trabalho, de forma mais simplificada, em forma de prova. Então, as outras duas, né? A prova 2 e a prova 3. E aí, a ideia é que as provas tenham peso 60
e o trabalho peso 40. Então, o trabalho mais as ramificações dele, né, os trabalhos secundários. Eu ainda não sei se eu vou valorar esses trabalhos secundários ou simplesmente vou colocar para tirar dúvida, viu, gente? Justamente por causa dessa mudança de presencial com o online, né? O online depois do presencial. Mas vai ter 3 provas, 60%, o trabalho 40%. Aí eu não sei se eu vou colocar tipo, 5, 10% do trabalho nesses subtrabalhos que vão compor o trabalho final. É mais ou menos isso. Vamos. Tendo dúvidas, pode falar, viu, gente? Eu não consigo abrir a, a caixa de texto, a caixa de mensagens de vocês. Bom, inici... quando tiverem alguma dúvida, abram o microfone, viu, gente? Eu escutei um barulho, talvez alguém querendo perguntar. Pode perguntar, porque eu não estou vendo as mensagens, agora eu estou vendo minha tela. Bom, o primeiro conteúdo é basicamente uma discussão sobre a origem dos estudos de impacto ambiental, é, históricos, atualidades dentro do mundo, né? E hoje é uma fase meio complexa que a gente está vivendo, políticas querendo derrubar a necessidade de estudo de impacto ambiental para um monte de coisa, e isso é muito complicado. Isso chega ao cúmulo, não sei se vocês viram Fantásticos domingo, mostrando a situação da Síria em relação à exploração de petróleo no norte da Síria. Petróleo correndo nos rios, literalmente. O pessoal extraindo petróleo em terra, né? Vazando sem nenhum policiamento ambiental, porque os caras estão preocupados em fazer dinheiro para fazer guerra. Então é complicado. Então não cheguemos a uma situação daquela. Tem condições de fazer as coisas funcionarem bem, né? Bom, então esse primeiro conteúdo eu vou falar de histórica, atualidade da política nacional do meio ambiente e falar dos instrumentos de avaliação de impacto ambiental. Primeira coisa que tenho a dizer é que essa relação entre o homem e o meio é tão antiga quanto o próprio homem. Então, o ser humano ele sempre utilizou o meio ambiente, desde quando foi caçador-coletor até hoje. Porém, quando ele era um caçador-coletor, ele fazia parte da natureza de uma forma melhor, né? Então ele estava dentro da natureza. Hoje, o ser humano parece que está fora, querendo dominar e fazer tudo ao seu agrado, né? Então, após o início da agricultura, o ser humano começou a modificar o meio de forma perigosa, digamos assim. E isso se acelerou com o crescimento demográfico, consumismo, criado pela Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, a quantidade de impacto gerado pelo ser humano na natureza é muito grande. Não que não tivéssemos antes. Por exemplo, as cidades medievais eram muito sujas, porcas, esgoto correndo a céu aberto,
e nenhum saneamento, nenhuma condição básica de cidade, né? Então, só que eram pequenas populações. E isso tanto, tanto é que era mal cuidado que vieram vários surtos de peste negra, né? Que era ocasionada por rato que proliferava nas cidades extremamente poluídas. Mas na nossa realidade hoje, tiveram diversos desastres onde imperou a, a falta de senso do ser humano, o lucro acima de tudo, né? E isso eu discuto um pouco em relação aos desastres ocorridos no Brasil. É, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, ninguém mais é criminoso, entendeu? Os caras, principalmente em Brumadinho, o pessoal fez um relatório, o que valia mais, ou seja, o que eles pagariam menos para desativar a barragem ou pagar pelas vidas perdidas. Eles chegaram à conclusão que era melhor pagar pelas vidas porque eles iam enrolar para sempre como estão fazendo, entendeu? É, o Brasil, o aspecto penal da lei é muito frágil, principalmente envolvendo a área ambiental. Então, a legislação ambiental, a lei de crimes ambientais, quase nada é punível de quase nada é punido com cadeia. Tudo é passível de algum outro pagamento. Então é complicado isso. Enquanto isso existir no Brasil, nada vai para frente. O problema é que quem faz as leis no Brasil são vendidos, né? Então eles se vendem para quem paga mais, independente do partido. Então eles vão estar ali aprovando quem dá mais para eles. Exemplo, vazamento tóxico na Índia, Chernobyl, petróleo nos Estados Unidos, vazamento, não sei se vocês se lembram, da British Oil, British Petróleo, né? BP, que teve um vazamento em águas profundas no Golfo do México. E isso é complicado, porque tecnologia de exploração em águas profundas, quem mais domina, querendo ou não, é o Brasil. A Petrobras, em termos técnicos, ela domina muito a exploração do pré-sal. Exploração minerária causa um impacto visual muito grande. Questões sanitárias de cidade, esgotamento principalmente, é uma questão muito grave. Questão de aterros sanitários e os aterros sanitários barra lixão que temos até hoje, né? Então o pessoal não faz o aterramento de forma correta, gerando problemas. E isso melhorou muito de um tempo para cá aqui em Rio Verde, viu, gente? Quando eu cheguei aqui não tinha coleta seletiva voluntária, por exemplo. Hoje a gente já tem, eu já tenho um balde grande aqui para coleta de reciclável. Eu pego isso, põe no carro e levo para os pontos de entrega voluntária. Isso diminui a quantidade de lixo produzida. Pode melhorar muito ainda. Por exemplo, questão de se fazer compostagem. Então, separa também o lixo orgânico para ser feito compostagem. E isso pode ser usado, por exemplo, no cinturão verde, que pode ser fomentado em Rio Verde para a produção de hortaliças e etc. Questão de uso de água é muito complexo. Então, aqui eu Margaral, se não me engano, esqueci agora o nome do lugar lá, que é
Mediterrâneo, onde o uso da água indiscriminado secou o mar interno e acabou com a vida da população que ali dependia daquele lugar, né? Então, isso é complicado também. Outros casos, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o rio que passa pelo Grand Canyon, que é o Rio Colorado, ele 90% do volume total da água é usado para a agricultura nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele consome 90% da água do rio. No Brasil, a legislação ambiental não permite isso. Tem a lei de outorga de água que tem uma porcentagem máxima, depende de região para região, mas em geral uma porcentagem baixa da vazão mínima possível que pode ser outorgada pelo total, né? Isso tudo dividido e no máximo 25% para um só dessa vazão outorgável. Mas as leis, por exemplo, dos Estados Unidos permitem, e o Rio Colorado, ele passa pelo México, depois ele chega a 10% da vazão original e praticamente o México consome o resto e não chega a quase nada que alimenta um lago interno no México, eu acho, se não me engano. Então, é muito complicado, porque o uso indiscriminado pode ser prejudicial. Acho que entrou alguém, deixa eu colocar aqui. Bom. Tela cheia. Opa. Uso excessivo de agroquímicos. Isso, eu não sei se foi a semana que eu li, questão de justamente casualmente, casos de doença, câncer, problema genético ocasionado em decorrência do uso excessivo de glifosato. E isso é um problema que me preocupa muito, por quê? Porque a partir do desenvolvimento da soja RR, que é com resistência a Roundup, faz-se um uso muito pesado dessa molécula na agricultura. Então, a agricultura utiliza glifosato com uma frequência muito grande. E outros pesticidas, né? Ou fungicidas, etc. Isso é algo que deve ser usado conforme a recomendação. Esse é o problema. Usar conforme a recomendação não gera problemas. Caso vivido por mim. Eu tenho um trabalho, foi aprovado esses dias, sobre o uso de glifosato, tolerância de glifosato pelo jatobá. Então, o jatobá ele é tolerante a glifosato. E no trabalho a gente usou até a dose recomendada para controle da braquiária. Que a ideia era justamente usar o glifosato para minimizar, diminuir custo de implantação numa recuperação de áreas degradadas. Quando o projeto foi levado para a pós-graduação, para os alunos, né, apresentado, um monte de aluno que trabalha com glifosato falou que essa dose era baixa, que eles usam muito mais. Só que é a dose recomendada. Por que usa muito mais? Porque provavelmente criou-se essa rotina de usar muito mais e está se criando resistência nas plantas. Então as plantas estão ficando resistentes, você vai usando cada vez mais e isso vai se tornando cada vez mais problemático para a saúde. Todas as questões urbanas devem ser levadas em consideração nos estudos de impacto ambiental, porque existe uma categoria de estudo de impacto ambiental que se chama estudo de impacto de vizinhança. O que é esse estudo de impacto de vizinhança? É justamente todo empreendimento dentro da cidade que tem um potencial poluidor, vamos dizer assim, ou potencial de causar algum dano ambiental,
ele tem que ser passado pela esse estudo de impacto de vizinhança. Por exemplo, eu não sei se foi, mas trazer toda a estrutura da prefeitura aqui para o Alto Gameleira 2. Isso tem que ter um estudo de impacto. O que toda essa estrutura vai gerar de impacto para a vizinhança? Exemplo, fluxo de veículos. Com certeza, se nenhuma modificação for feita para duplicar aquele túnel do Gameleira 2, do Atacadão ali, literalmente duplicar, tirar semáforo para ficar o fluxo livre. Se isso não acontecer, com a vinda da prefeitura para cá, todos aqueles problemas que tinham de filas enormes diminuiu bastante, ainda tem. Mas todos aqueles problemas muito graves vão voltar. Por quê? Porque toda a demanda de gente querendo coisa da prefeitura vai vir para o Gameleira. Então isso vai ser caos. E isso tem que constar num estudo de impacto de vizinhança. O que a prefeitura vindo para cá vai causar de impacto para a vizinhança. A mesma coisa, por exemplo, o empreendimento, uma casa noturna. Pensa na casa noturna na rua da tua casa, seja lá onde você mora. Qual o impacto que ela poderia causar? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser verificado, desde estacionamento, poluição sonora e outros impactos possíveis ali. Outra coisa, isso é uma coisa que eu até já comentei com o Bruno Salé. Quando foi feito o dimensionamento do esgotamento sanitário aqui para o Gameleira, não se previa, eu imagino, prédios. Por quê? Porque é um cano de 100, que passou de cada lado. Foi construído um prédio de não sei quantos apartamentos próximo à praça do Gameleira, praça do Flamboyant ali. Não sei, eu não sou da área, não sei dimensionar, mas ao meu ver pode ser que tenha problema de excesso de vazão, excesso de demanda para o sistema planejado. Então o sistema foi planejado para um bairro de casas e construiu um prédio grande. Não sei, isso é a ser pensado. Poluição industrial, muito séria. Poluição da agroindústria, então poluição por queimadas, por exemplo, poluição atmosférica. Isso, aqui em Rio Verde diminuiu muito a quantidade de queimadas nesses últimos anos, principalmente porque os agricultores em si, eles perceberam que queimada dá prejuízo. Então, perder a matéria orgânica do solo é prejuízo, e aí eles pararam de queimar. Em outros lugares onde tem uns agricultores brasileiros, vamos dizer assim, né, os agricultores que não pensam, ou pensam somente em abrir terra, explorar e tudo mais, eles estão metendo fogo em tudo, sem saber o mal que isso está causando para a terra. Entendeu? Então isso é complicado. E não só para a terra, para a população no entorno. Questão animal e de desastres, né? São problemas. Desmatamento e queimada gera problemas, principalmente a questão amazônica, que tem ficado em foco nos últimos 2 anos. Desmatamento na Amazônia, pessoal, sempre teve. Então, sempre teve desmatamento, só que os outros governos, eles eram oficialmente contra. Faziam alguma coisa na prática? Muito pouco. Mas ainda se tinha um sistema de fiscalização levemente funcional. Era bom? Não. Tinha todos os esquemas dos madeireiros, garimpeiros, tinha. Sempre teve.
mas tinha uma fiscalização e a coisa era moderadamente controlada. Com um governo que oficialmente apoia isso, ou defende a abertura de novas terras, fala que a Amazônia naturalmente se queima, na verdade isso não existe. Na verdade, a Amazônia é um bioma úmido, queimadas são extremamente raras, queimadas lá acontecem onde houve desmatamento, a matéria secou e aí tem material combustível, queima. Então, isso é a queimada da Amazônia. Fora alguns pontos, a Amazônia também tem áreas de cerrado. Poucos, mas tem. Principalmente Roraima e Amapá, se não me engano. Cerrado. Queima, naturalmente? Queima. Mas quando? Cerrado, queimada natural em cerrado é ocasionada por raio. Raio acontece em época chuvosa. Material, combustível está úmido. Então as queimadas naturais do cerrado são queimadas fracas, né? Vamos dizer assim. Essas queimadas que ocorrem hoje em dia são todas causadas pelo ser humano. Então, todas as queimadas de período seco são ocasionadas pelo ser humano. Por quê? Porque não tem raio caindo na época seca. Então, basicamente isso. Então, pode não ser criminoso, mas tem ocorrência humana. Então, todos os incêndios que acontecem na época seca é algum espírito de porco que foi lá e deixou, ou acidentalmente, por porqueira mesmo, né, vamos dizer assim, tacou uma bituca de cigarro para fora sem a intenção de tacar fogo, mas o porco podia ter julgado isso de forma correta, ou foi lá e tacou fogo simplesmente para ver a coisa queimar nos dias de fogo que esses cabeça de bagre colocavam nesses grupos de revoltados da vida, né? Essa exploração do solo, ela gera erosão que gera uma necessidade de recuperação. Então, o uso da terra de forma indiscriminada gera um problema de não poder mais usar a terra porque ela não tem mais potencial agricultável. E isso, pessoal, se leva muito nas reuniões de COP e as reuniões promovidas pela ONU, a Terra está tendo aquecimento global e etc. Na verdade, a grande realidade é que a Terra não vai acabar. O que vai acabar é as condições da gente viver aqui. Então, basicamente, a gente está cavando a própria cova, no ponto de vista prático. Depois que a gente for embora, a Terra ainda vai continuar por muito tempo, ela vai lentamente se restaurando, até chegar a um ponto de equilíbrio novamente. Então, até aquele ponto em que daqui milhões de anos que o Sol vai morrer, que ele vai se expandir, a massa dele vai chegar até pós-órbita da Terra, até esse momento, a Terra vai continuar. Depois disso, a Terra vai ser incinerada e fazer parte do Sol, né? Mas, até esse momento, a Terra vai continuar. O que não vai continuar, se tudo permanecer da forma que está, são as condições do ser humano permanecer na Terra. Então, isso vai tender a ficar cada vez pior. Por quê? Porque se tiver aquecimento, como está acontecendo, inicialmente vai aumentar a quantidade de eventos extremos, furacões, chuvas excessivas, secas excessivas. Isso tudo é um meio de purificação que a Terra tem.
como dizia uma música do Raul Seixas, na terra como um cachorro eu vejo. Então, se está cheio de pulga, só me livro delas com saculejo. É basicamente isso. Todos esses mecanismos de autorregulação da terra vão eliminar a gente. E depois a terra vai continuar. Então, é isso que quem tem a ganância demais pelo dinheiro não vê. Então, é basicamente isso. O aquecimento global, ele é real, e ele, muito antes de gerar super calor e super problemas, ele vai gerar eventos climáticos extremos em muitos locais, vai criar e diminuir a chance de sobrevivência do ser humano na Terra. Então, e muitas vezes vai sobreviver uma porcentagem da população. Então, esse é o problema. Aqueles que estão ferrando com tudo que tem dinheiro vão construir uma redoma para eles viverem ali, mas viver dentro do aquário não é vida, né? Então, soluções para todos esses problemas seria viver de forma mais sustentável. Então, uma economia sustentável é você tentar produzir. Isso é uma coisa que eu até comentei. Eu participei da banca de defesa do Arilson, aluno da Ambiental, que trabalhou com energia renovável, trabalhou com energia solar, junto com o João Areis. E o meu principal questionamento, na verdade eu já tenho na cabeça, eu questionei só para ver se ele sabia, e ele tinha esse conhecimento, e tinha, por que não se investe e não se tem quebra de imposto, por exemplo, para a energia solar? Na verdade é o contrário. Na verdade, ao invés de se investir em financiamento governamental, em redução por exemplo, de PTU. Você tem energia solar em casa, você paga 20% a menos de imposto de IPTU. Você tem financiamento pelo governo para colocar energia solar. Ou, por exemplo, obrigatoriamente, casa financiada pela Caixa, tenha que ter energia solar. Redução de imposto. Vai importar placa solar. Imposto zero. Entendeu? Isso tudo é um fomento para acabar com esse problema. O governo ligou termoelétrica a carvão nos 12. Então, carvão gera gás de efeito estufa, gera gás de aquecimento global. Não é só pelo aumento da energia, do custo da energia. Entendeu? A gente está vendo com a pandemia que aumento de custo o brasileiro ainda assume sorrindo, né? Porque o que tem de carro plotado aí com bandeira do Brasil não está não tá no mapa. Então o brasileiro gosta, não se importa com o aumento de imposto. Esse é o fato, por mais que tenha aumentado o nível de pobreza e tudo mais. Bom, problemas em relação a isso é justamente usar energia suja. Então, se é possível usar energia limpa, vamos tentar fomentar. Só que aí, grupos econômicos, provavelmente ligados à geração de energia elétrica, querem taxar o uso da rede. Só que já tem uma taxação do uso da rede que é o mínimo. Por exemplo, se eu gero minha própria energia, eu tenho que pagar o mínimo da empresa e mais a taxa de iluminação pública, né? Então, esse mínimo já é o uso da rede. Eu estou vendendo para eles o excesso, entendeu? Na verdade, eu sou alguém que vende meu excesso de energia para eles. Eu não tenho que pagar pelo uso da rede. Está uma visão muito errada
justamente para manter o monopólio da energia deles, né? Para não se facilitar a energia renovável. E fazer e reduzir geração, reutilizar, reciclar, todas essas medidas que vem crescendo, pelo menos em Rio Verde. Rio Verde se recicla muito comparado com 7 anos atrás, quando eu vim para cá, que não se reciclava nada. O que se reciclava é o que os catadores individuais, né, coletavam, mas não tinha nenhuma iniciativa fomentada por ninguém. Hoje tem. Então hoje no IF tem pelo menos 2 PEVs, tem um de fora agora, na cidade tem um monte, a cidade tem 4, eu acho, ecopontos. Então isso tudo estava para ser aberto, a usina de reciclagem de material de construção. Então tudo isso, gente, é bom. Recuperar, restaurar, então, tratamentos de efluente, restauração de áreas desmatadas, tudo isso é o uso da tecnologia a serviço do homem e do meio ambiente. Então, o ser humano, e isso que se trata a disciplina Estudo de Impacto Ambiental, não é, não pode fazer mais nada. É justamente usar a tecnologia para se produzir, seja energia, metal, o que for, produtos de diversos produtos químicos, etc. Mas produzir da forma que polua menos e que gere uma pegada ambiental menor possível. Então, no Fantástico também mostrou a viagem do Schumann, né, no Brasil, que a voz do oceano lá mostrou um pouco da quantidade de geração de lixo plástico. Entendeu? O plástico é reciclável, gente. Então, por que se descarta tão porcamente o plástico? E não só no oceano. Se eu sair aqui na rua, na minha rua, vai ter pelo menos uma meia dúzia de plástico, garrafa e etc., que não foi colocado direito na lixeira. Então, é uma educação básica simples e não sei no Rio Verde no total, mas na minha rua o povo chega a ser porco, entendeu? Chega a colocar, beber uma latinha de cerveja, em vez de colocar no saco de lixo para colocar, não. Bebeu a cerveja e colocou na, na, na estrutura lá, né, na lixeira, vazadas, as lixeiras são vazadas. Então, com certeza que está ali, vai para o chão, vai para qualquer lugar se ninguém catar. Entendeu? Isso é uma questão de educação também. Para hoje, pessoal, eu acho que eu vou parar aqui, dar continuidade na próxima semana. Eu vou subir esse vídeo para quem não viu, mas eu já vou parar para começar mais leve, né? Alguém tem alguma dúvida da disciplina? Do como ela vai ser caminhada, ou seja, do inventário ali do plano de curso, como a gente vai conduzir a disciplina, dúvidas sobre a questão de volta presencial ou não. Alguém tem essa dúvida? Beleza. Uma coisa que eu não coloquei. Enquanto tiver online, todo o material que eu colocar vai ser disponibilizado um relatóriozinho, tipo um questionário, para ser respondido. A presença fica condicionada ao a presença vai ficar condicionada à elaboração desse questionário. Então, por exemplo, enquanto EAD,
não necessariamente você precisa estar aqui na sala de aula. Eu vou tentar manter a aula como online para criar uma rotina. Mas não necessariamente você precisa estar aqui. Mas o que vai garantir sua presença é a elaboração do questionário. Beleza, gente? Então, eu vou postar a aula, dar uma semana para responderem esse questionário. E aí vão ter 3 aulas aqui para frente, né? Só conferindo aqui. 7, 14, 21. Isso. Então, três datas de encontro. Vou colocar alguns materiais fora da aula, né? Tipo, fora desse conteúdo de a gente estar discutindo em aula aqui, material gravado, para facilitar também. E é isso. Aí depois, na volta presencial, a gente forma os grupos, já entra com os trabalhos. Eu acho que vai ser legal. E se tudo der certo, né? Tipo, que a pandemia vai continuar segura, né? E com a vacina, sinceramente, eu acredito que todos que estão vacinados têm segurança suficiente para voltar, gente. Não sei se vocês estão com medo ainda e tal, mas a vacina segurou muito. Prova é a quantidade de mortos aqui em Rio Verde, que está quase zero. A quantidade de infectados também está baixa. Então, não tem porque não voltar às aulas. E vai ser bom para todo mundo. O EAD, sinceramente, EAD cansa. Tipo, a taxa de aprendizado tem toda a facilidade de, de você poder fazer a hora que quiser, mas é cansativo, falta comunicação entre aluno e professor, o aluno não consegue tirar dúvida muitas vezes. O professor não está vendo se o aluno está aprendendo ou não, isso é complicado. Gente, então, por hoje é isso. Eu vou, assim que subir pro YouTube, eu já coloco a aula disponível no Moodle. Beleza, gente? Então, até semana que vem. Bom resto de ano para todo mundo e preparativos para as festas, né? Para encontrar todo mundo com segurança. Beleza, gente. Até mais. Amanhã não tem aula, professor? Como é que é? Ah, sim, sim. Nossa, eu vou colocar um conteúdo complementar, Mariana. Eu acho que o EAD permite isso. Aqui eu fiz questão de entrar justamente para poder tirar dúvida de vocês sobre o semestre, sobre como vai ser. Normalmente o que eu vou fazer é isso, porque eu vou tentar passar o conteúdo nas aulas de, de terça, né? E as aulas de quarta-feira eu vou tentar colocar os trabalhos, a execução dos trabalhos. Talvez a gente entre para tirar as dúvidas dos trabalhos, quando os trabalhos estiverem sendo executados. Agora em EAD vamos deixar marcadas as aulas de terça e as aulas de quarta, complemento com material gravado. E aí a gente tenta manter as terças para esse encontro síncrono, né? Aí terça síncrono, quarta assíncrono. Acho que fica melhor, principalmente porque na quarta é praticamente hora do almoço também, né? Não que agora não seja, mas é mais tarde. Então vamos tentar manter terças síncronos, quartas assíncronos, e aí quando voltar, a gente vai tentar manter terça para o material, quarta para execução e tirar dúvida de trabalho, que pode ser feito até de forma assíncrona, vamos discutindo depois, e eu tenho que discutir isso com a direção de ensino também. Beleza? Então amanhã não tem.
Só na próxima semana. Beleza, professor. Beleza, então? Gente, então até semana que vem. Aí eu vou colocar esse conteúdo e talvez um complemento dele também. Até mais.